Narcisismo. Olha, a gente ouve essa palavra o tempo todo, né? E logo já vem na cabeça aquela imagem da pessoa que não sai da frente do espelho, super vaidosa. Mas e se isso for só a casca do problema? E se por trás desse reflexo todo existir, na verdade, um jogo de sombras bem mais complicado? Hoje, a gente vai tentar quebrar esse espelho e entender o que realmente se esconde nas armadilhas do ego. Então vamos lá, direto ao ponto. O que de verdade é o narcisismo? Será que é só um jeito de ser de gente egoísta? Ou tem alguma coisa muito mais funda aí que a gente normalmente não percebe? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente começar a desvendar um tipo de comportamento que vai muito além de uma simples chatice e que pode sim se tornar perigoso. E aqui a gente já dá de cara com a primeira grande surpresa. De um lado, o que todo mundo pensa, que é pura vaidade, puro egoísmo. Do outro, a realidade, que é bem diferente. O narcisismo não é sobre excesso de amor próprio. Muito pelo contrário, ele funciona como uma armadura bem pesada, construída para esconder uma insegurança, sabe? Gigantesca. É um escudo contra um sentimento constante de não ser bom o suficiente. É exatamente por isso que a gente precisa olhar para além do espelho. Para entender o narcisismo de verdade, não adianta focar no que ele mostra, mas sim naquilo que ele tenta esconder a qualquer custo. Bora dar uma espiada por trás dessa armadura. E, olha, essa citação aqui é certeira, porque ela desmonta o que a gente imaginava. Não está ligada à autoestima, mas a uma autoavaliação imprecisa, inflada e instável. O que isso quer dizer na prática? Que debaixo daquela pose toda, daquela arrogância, o castelo é de areia. Não tem base, não é amor próprio de verdade. É, na verdade, uma fome que não acaba nunca por aplausos, por validação, só para evitar que tudo desmorone. E essa fome tem até um nome técnico, é o suprimento narcisista. Pensa assim, é como um celular com a bateria completamente viciada. Ele precisa ficar na tomada o tempo inteiro, senão não funciona. Essa tomada são os elogios, a admiração, a atenção das pessoas. Se essa fonte de energia é desconectada, a tela apaga na hora. A pessoa fica irritada, de mau humor, porque aquele ego frágil simplesmente não consegue se sustentar sozinho. Mas tá, o que tem lá dentro dessa armadura? O que ela está protegendo com tanta força? Bom, um sentimento constante de não ser adequado, de não ser bom o suficiente. Um vazio interno que parece que nada preenche. Uma vergonha tão grande que precisa ser jogada nos outros. E talvez o mais importante, um medo terrível de intimidade, de se conectar de verdade, porque essa conexão poderia revelar todas essas rachaduras. E o resultado disso tudo? Uma solidão profunda, mesmo quando a pessoa está cercada de gente. E claro, toda essa bagunça interna precisa ser mantida sob controle. É bem aí que entram as táticas do jogo. Para garantir aquele suprimento sem parar e manter a armadura intacta, a manipulação vira a principal ferramenta. Vamos dar uma olhada nessas armadilhas. A primeira, e que tem ficado bem famosa, é o gaslighting. É aquela tática de distorcer tanto a realidade que a vítima começa a duvidar da própria cabeça, da própria memória. Frases como "você está exagerando" ou "eu nunca falei isso" são as armas para fazer o outro questionar a própria sanidade e, com isso, manter o controle total da situação. É uma coisa muito sutil e perigosa. Aí a gente tem a projeção. É basicamente aquele jogo de espelho, espelho meu. A culpa é sua. A pessoa pega os próprios defeitos, os próprios erros e joga em cima de outra pessoa. O exemplo clássico é esse. A pessoa que trai começa a acusar o parceiro de ser infiel. É um jeito de se livrar da própria culpa e manter aquela imagem de perfeito intacta, limpando a própria barra às custas dos outros. E por fim, a humilhação, que muitas vezes vem disfarçada de brincadeirinha. Sabe aquela piada que diminui alguém na frente de todo mundo? Então, é uma forma de rebaixar o outro para se sentir por cima, superior. E o pior é que se a pessoa reage, a culpa vira dela. Nossa, como você é sensível, não aguenta uma brincadeira? É um jogo de poder bem cruel feito para manter o outro sempre um degrau abaixo. Agora, um ponto super importante, que a gente precisa ter muita clareza. Narcisismo não é uma coisa só tipo liga e desliga. Pensa mais como se fosse um controle de volume que vai do irritante até o altamente perigoso. Entender onde alguém se encaixa nesse espectro é fundamental para saber como se proteger. E esse quadro aqui deixa isso bem claro. Lá no nível mais baixo, leve, a gente tem aquela pessoa mais egocêntrica, um pouco imatura. É chato? Sim. Mas geralmente fica no campo do irritante. O negócio começa a ficar sério mesmo na faixa do meio, a moderada. Aí a manipulação já causa confusão, causa um dano real, é onde a maioria dos relacionamentos tóxicos se encontra. E lá no extremo, no nível grave, aí a conversa é outra. A gente está falando de crueldade, de falta total de remorso,
um comportamento que pode ser perigoso e deixar traumas muito profundos. E aqui, a gente precisa ser muito direto. Quando estamos falando do nível grave, a abordagem tem que ser completamente diferente. Se existe abuso, ameaças, um desprezo total pela segurança dos outros, a única resposta é procurar ajuda profissional e criar um plano de segurança. A prioridade número 1, sem nenhuma exceção, é a proteção de quem está em risco. Ok, a gente entendeu o tamanho do problema. Mas como é que se lida com isso? Como é que se navega por essas armadilhas? A última parte da nossa conversa hoje é sobre isso, estratégias práticas. E o foco aqui é tudo. Não se trata de mudar o outro, se trata de se proteger. Para isso, existem 3 passos essenciais para fortalecer essa defesa. Primeiro, confie na sua própria realidade. Acredite na sua percepção, nos seus sentimentos. Essa é a sua bússola, o seu principal escudo contra o gaslight. Segundo, pare de dar segundas chances infinitas. Padrões de comportamento não costumam mentir. É preciso reconhecer o ciclo para não ficar preso nele. E terceiro, vá com calma em novos relacionamentos. Observe. Veja como a pessoa reage sob pressão quando as coisas não saem como ela quer. As máscaras costumam cair nesses momentos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que talvez seja a mais libertadora de todas. E se a chave não for ficar tentando entender por que a pessoa faz o que faz, mas simplesmente aceitar de forma radical o que ela faz? Parar de procurar motivos e começar a reconhecer os padrões. A pergunta deixa de ser por que isso acontece e passa a ser: isso acontece, isso não me faz bem, e muito provavelmente vai acontecer de novo. Essa aceitação não é desistir, não. É o primeiro e mais poderoso passo para a liberdade.